Então, hoje a gente está aqui com o programa Cena na Quarentena, experimentando um inédito formato presencial e ao ar livre, o que se explica porque a gente está em família, a prole está brincando aí pelo quintal, enfim, uma coisa maravilhosa. E, bom, se o formato é inédito, o conteúdo não. Estou conversando aqui com a Bruna Mibieli, e dentro dessa ideia do que está sendo produzido, de como é que está sendo a produção artística nesse período de quarentena, de isolamento. E você estava me falando que pelo menos 2 ou 3 projetos seus foram afetados, atravessados diretamente assim pela chegada da pandemia e, né, pela necessidade de isolamento. Queria que você me falasse um pouquinho deles. O que você vinha fazendo, que rumo que eles tomaram e também o que você está fazendo atualmente, nesse momento, em relação a esses projetos. Bem, é um prazer, Dani. Obrigada pelo convite. Bom, na verdade, não só os projetos, mas a vida da gente mudou completamente na pandemia, né? Porque se a gente pensar em todas as instâncias da vida, que a gente teve que assumir os filhos, enfim, toda a rotina da casa, então é, isso tudo imprimiu uma mudança muito radical, assim, nas práticas profissionais, né? Com certeza. Então, os trabalhos, assim, tudo que eu tinha pensado por fazer esse ano, né, teve que modificar e teve que tomar outro rumo completamente diferente, mas por um lado eu acho que o mais importante que eu descobri nesse momento da quarentena é que a gente precisou assumir a criatividade como fator assim do dia a dia, rotineiro, porque só com a criatividade, com a invenção é que eu estou conseguindo contornar os desafios, né? Uhum. E um trabalho que já estava muito engatilhado, né? Foi um convite da Bienal Internacional de Arte de Cerveira, em Portugal, que pela terceira vez me convidou para poder participar. E eu propus uma instalação de arte em que constariam 2 vídeos e uma, é, uma ambiência musical, assim, ia ter várias caixas de som e aquilo precisava ser presencial, Uhum. né? Ou seja, o espectador precisava estar no espaço da obra para poder perceber tanto ter a dimensão dos vídeos, nas 2 vídeos grandes nas paredes, quanto ter a dimensão sonora Uhum. da obra, né? Então, essa foi a primeira que a gente precisou solucionar. É um grupo que eu trabalho, que é uma bailarina bielorrussa, a Inessa Marcava, e o músico português João Taurino. E, então, a gente teve muitos encontros online e muitas dificuldades técnicas para conseguir idealizar essa obra de uma outra forma. Porque Cerveira, eles decidiram montar a obra ainda assim, quando fosse possível a presença das pessoas, mas também decidiram colocar online, numa Bienal online, que é uma coisa inédita para Cerveira também. Então, também é um desafio para eles. Uma coisa legal é que aumenta o alcance, né? Aumenta o O alcance. presencial ali vai ser só quem for lá visitar, É, né? O online chega no mundo, com certeza. potencialmente. Com certeza. Então foi um desafio muito grande, mas a gente assumiu a obra como era uma obra, né, que para além de tudo incluía essa coisa da performance, da própria instalação em relação ao espectador, né, e que deixou de ter essa dimensão, mas que passou a ter uma outra que a gente tentou resolver das formas gráficas e visuais dentro da edição do vídeo, essa proposição do projeto que chama Projeto Tempos, que é a percepção do tempo nesta obra. Então, para a gente, a percepção do tempo estava ligada naquela presença da pessoa, e aí mudou para uma outra parte, que é a experiência da pessoa em relação à tela, né? Então, a gente teve que modificar a música, a trilha toda, mas eu acho que a gente tem que ser criativo nesses momentos. Em que pé tá isso, assim? Essa exposição abre no início de agosto, na primeira semana de agosto, a exposição Aonde? online
é Vila Nova física, de Cerveira, a física é Vila Nova de Cerveira, que é no norte de Portugal, em divisa com a Espanha a norte, e é uma cidadezinha bacana, é muito interessante o formato da Bienal, assim, é uma Bienal bastante interessante, e é isso, eu convido a todos a participar e a olhar para ver como é que ficou. O online também vai ser a partir do início de agosto? Vai, os dois abrem juntos. Legal. E a outra coisa que você tinha me falado, o que é mesmo também um outro projeto que você estava fazendo e... Nossa, bom, tem o projeto do Lucrécio, que era a ilustração, né? Sim, exatamente. O projeto do Lucrécio ele foi atravessado por essa condição da pandemia de uma forma muito arrebatadora, porque eu deixei de ter acesso ao estúdio e ao laboratório, e eu precisava dos químicos e de toda a infra. Então eu precisava de filme, eu precisava de químico, eu precisava de um tanto de coisa que eu deixei de ter acesso. Então enfim, fui buscando meios de estudar esse Lucrécio, que é um tigre branco, de uma história que um poeta português chamado Luís Quintais me emprestou muito gentilmente e me incentivou a pensar ilustrações para esse tigre branco, que é um tigre que é solitário, porque ele nunca conheceu outro igual. Ele é o último dos tigres e o único tigre branco aqui aquela civilização conheceu, uma civilização que já colapsou, que acabou, que só existe fragmentos. E é uma história muito bonita, que o Luiz escreveu para os filhos, mas não é uma história infantil. E eu preciso criar essas paisagens para Lucrécio. A ilustração do livro, no caso, são fotos. Você estava trabalhando com a sua linguagem, são fotografias, né? Isso, são fotografias de paisagem. E agora eu estou fazendo técnicas mistas, estou esperando alguns materiais chegarem para eu poder construir essas paisagens para Lucrécio, porque sendo ele um tigre muito solitário e a história do ponto de vista dele, ele caminhando pela paisagem, o que ele vê não é ele vê a paisagem, né? Então é por isso que eu investi nessa ideia da paisagem para Lucrécio. E por ser um tigre muito solitário, eu acho que retomar esse projeto, agora esse projeto está na minha mão já há coisa de quase 4 anos. Você está falando de retomar porque ele estava meio na geladeira. Na geladeira, né? Ele sempre esteve assim, presente, mas como ideia, né? Como desejo. E eu demoro um pouco a processar algumas ideias, e é por isso até que eu trabalho com fotografia de filme, porque a fotografia de base clínica ela é lenta. Você fotografa e depois tem a revelação, e depois tem, né, a escolha dos negativos, a ampliação, eventualmente, né, tem até uma parte digital desse processo que eu também gosto de fazer. Então é um processo lento, demora às vezes 2 anos num projeto. Mas o projeto de Lucrécio está mais lento do que o habitual. Mas eu retomei ele agora porque eu acho que ele tem muito a ver com o sentimento de afastamento, de isolamento, que é o nosso sentimento atual. Né? É isso. Ele não tem data assim para acontecer, não, né? Quer dizer, você não tem um prazo para... daqui uns 2 anos é bem capaz. Tá 4 acontecendo, mas 2 tá jóia, né? Porque ele tá numa fase inicial, eu já tenho as imagens assim na minha cabeça, porque eu gosto de encarar os projetos assim, eu preciso que as imagens apareçam primeiro para mim na imaginação, né, nessa esfera da imaginação, para depois eles aparecerem no papel. Mas ele tá quase, né? Tá em breve. Massa. E de resto, assim, pensando na vida profissional mesmo, no teu ofício, enfim, você tá falando dessa coisa da paisagem, né, que você precisava de captar paisagens, e até nisso aí a gente tem essa impossibilidade que você não pode ficar circulando por aí procurando paisagens, então meio que você tem que criar as paisagens em casa, né, ou no seu espaço, assim. De resto, considerando isso, então, essa impossibilidade do deslocamento e o que eu imagino seja um problema para a fotografia, o que você está fazendo, assim? Como é que está a tua vida profissional para além desses 2 projetos? Nossa, o que você está fazendo ou deixando de fazer? Deveria estar fazendo e não está. Minha vida profissional está uma loucura, né, Dani? Porque nesse momento, assim, a gente vê o tanto que assim, que a vida mostra coisas, né? E uma das coisas que a vida mostrou, assim, nesse momento para mim,
o tanto que ser mulher e ser mãe, o tanto que isso tem as suas próprias dinâmicas, mas o tanto que isso também tem uma importância na minha vida, tem um peso e tem uma importância. Então, ter assumido a família assim, com bastante presença nesse momento, modificou completamente a minha fotografia e aquilo que eu... aquilo que me chamava a atenção, né? Eu sempre fotografei paisagem, ainda que eu não pensasse a fotografia como paisagem. Eu gostava de pensar a fotografia como lugar. Uhum. É um lugar para onde a gente se transporta, aquela imagem na parede é um lugar para onde o espectador se transporta quando olha. Aquela imagem daquele lugar conversa com imagens da própria cabeça, né? Da própria vivência do espectador. Então eu gosto de pensar no lugar. E o lugar da fotografia na quarentena, para mim, mudou. Ele mudou para um lugar da fotografia de família, da fotografia de crianças, da fotografia das pessoas que a gente ama, da fotografia desses laços de carinho, de amor, Uhum. que não acontecia muito frequentemente, Uhum. enquanto trabalho profissional. Ele acontecia informalmente e tudo, mas ele não acontecia enquanto projetos profissionais. Então eu estou fotografando, estou gastando todo o material que eu tenho enquanto ele existir, e enquanto eu tiver filmes e puder fotografar, eu tenho investido nesse diálogo com a família mesmo, em compreender esse momento de uma forma muito quase que passiva, né? Uhum. Foi isso que que a pandemia me que trouxe. me dá agora, assim, né? Que me é permitido agora, né? Esse negócio da família, na verdade, pode se expandir para as pessoas, no geral. Você estava me falando que uma ideia que você tem para um pós-pandemia, assim, é fotografar pessoas, né? Exatamente. Assim. Modificou tudo mesmo, né, Dani? Eu fiquei pensando o que a gente pode fazer com a fotografia no momento pós-pandemia. E pensando nisso, o que mais me motivou nesse momento é valorizar as pessoas e valorizar a relação entre as pessoas. Então eu estou com muitas ideias e tenho esse pensamento de ir para a rua e fotografar as pessoas que quiserem ser fotografadas e buscar formas delas se encontrarem e voltarem a ter os seus relacionamentos, vizinho com vizinho, família com família, enfim. Família da frente, família do lado, né, da rua, e as crianças, né, que brincavam nas ruas. Então, a minha ideia é visitar esses bairros de Belo Horizonte que ainda tem esse tipo de relação de bairro, né? E visitar esses bairros e ver se as pessoas querem ser fotografadas e me dedicar a isso, quem sabe. Massa. É bom demais, sabe chegar nesse momento. Valeu, Bruna. Obrigado. Obrigada, Dani. Foi um prazer.